Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Nós vamos tratar hoje do tema responsabilidade social. Responsabilidade social é algo que certamente vocês já ouviram, é um termo muito comum, que está sendo muito utilizado, né, tanto pelas empresas como pela mídia, né? E vem aí num processo crescente de utilização deste termo. Então, para que a gente possa aplicar e utilizar a responsabilidade social, é importante a gente entender o que é a responsabilidade social e esse é o objetivo da aula de hoje. Vamos tentar compreender, então, o que é a responsabilidade social. E para a gente compreender o que é responsabilidade social, a gente tem que entender também o que é sustentabilidade. Então, só para a gente ter uma ideia, né, de como é que começa esse movimento, né? Por quê? Porque parece, né, quando a gente fala a palavra desenvolvimento, né, a gente tem uma ligação muito forte com a questão do crescimento econômico, certo? Agora, o que a gente teve de contexto histórico, né, que culmina neste termo de desenvolvimento sustentável? Então, a gente tem o começo, né, do movimento ambientalista, né? Nós tivemos aí, por exemplo, né, a Rachel Carson, que ela descobriu, né, os malefícios, né, do uso de determinado produto ao meio ambiente. Então, este movimento de descobrir que um determinado produto estava causando aí problemas ao meio ambiente, ligados, né, a outras discussões, né, sobre os impactos, né, dos processos produtivos ao meio ambiente, foi desenvolvendo um movimento que é o movimento ambientalista, né? Então foi lá na década de 60, né, foi feito um relatório encomendado, né, pelo Clube de Roma, que projetou, né, fez algumas tentativas de projeção em termos de recursos, né, do ambiente no decorrer do tempo. Esse movimento ambientalista, ele caminha por um certo período histórico, né, pelas vertentes diferentes, né, de ambientalistas tentando defender a questão ambiental. Por outro lado, né, nós tivemos aí, nas últimas décadas, né, todo o processo de revolução industrial, com um boom na oferta de empregos, né, decorrentes, né, do processo de industrialização, a migração da zona urbana para a zona rural e o modelo de desenvolvimento num determinado momento histórico, que é diferente de país para país, né, gerou aí problemas, né, na parte social, na geração de empregos, né? E aí começa a surgir um outro movimento, o movimento dos sindicatos, da luta pelos direitos, né, dos trabalhadores, questão que volta à pauta agora com essa questão da terceirização, mas esses processos, né, eles foram caminhando separadamente até que se começa a discutir, portanto, essa concepção de um desenvolvimento que seja sustentável, né? Esse desenvolvimento sustentável, ele foi definido, né, pelo relatório Brundtland como aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade das gerações futuras atenderem suas próprias necessidades. E o que isso significa para a gente, né? Quer dizer, então nós estamos utilizando recursos do nosso planeta, né? Que são recursos que a próxima geração poderá não ter para usufruir, né? Que a gente está falando aí de bens escassos, né?
Então, a própria questão dos combustíveis fósseis, por exemplo, né, estimula, portanto, esse pensamento, tal como hoje a gente tem essa dimensão do problema da escassez da água, algo que já vinha sendo alertado por especialistas há algum tempo, né? Mas, portanto, a gente discute, né, e começa um movimento de tentar integrar, né, diferentes perspectivas que a sociedade precisa para sobreviver, e aí se cunha esse conceito de desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável, portanto, ele é centrado na questão do como crescer. Então, não adianta a gente ter desenvolvimento econômico somente, né? A gente precisa pensar na dimensão ambiental e na dimensão social. E é aqui neste tripé, né, que a gente chama o tripé da sustentabilidade, é que entra a responsabilidade social das organizações, né? Então, as organizações passam a ter um papel, e um papel muito importante, na contribuição, né, para a sustentabilidade. Então, a responsabilidade social e sustentabilidade não são termos análogos, né? Eles têm uma estreita relação, mas a gente entende aqui que a sustentabilidade é um objetivo amplo da nossa sociedade e já a responsabilidade social, ela é a contribuição da organização para que a sociedade atinja a sustentabilidade, tá certo? E como é que a organização atua, né, para contribuir com a sustentabilidade? E aí a gente tem que entender os conceitos de responsabilidade social. Então, responsabilidade social é uma forma de gestão que se define por uma relação ética e transparente da empresa com todos os públicos com os quais se relaciona e pelo estabelecimento de metas empresariais que impulsionem o desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando recursos ambientais e culturais para as gerações futuras, respeitando a diversidade e promovendo a redução das desigualdades sociais. Então, um conceito um pouquinho longo, mas nele a gente consegue, né, um conceito do Instituto Ethos, que é um dos institutos, uma das organizações não governamentais que dissemina as práticas de responsabilidade social pelo Brasil, entre as empresas. Então, primordialmente a gente passa, né, dessa forma de gestão da empresa voltada exclusivamente para o lucro, a gente começa a cobrar da empresa que ela se responsabilize pelos impactos que os seus processos produtivos geram, por exemplo, ao meio ambiente, pela forma como essas empresas se relacionam com o seu público, né? Seja ele interno, seja ele externo, aquilo que a gente chama de stakeholders. Quem são os stakeholders, né? Que a gente pode fazer uma tradução aí para o português como partes interessadas. Quem são os stakeholders de uma empresa? Então, nós temos vários, né? Temos os proprietários, claro, né? Sejam eles, né, proprietários majoritários, proprietários com cotas, né? No caso das sociedades anônimas que têm títulos na Bolsa de Valores. A comunidade financeira também é um stakeholder de uma organização. Grupos ativistas também são stakeholders. Consumidores, claro que são stakeholders. Grupos de defesa do consumidor interferem também na ação das organizações
Sindicatos também são stakeholders, empregados, associações comerciais, os concorrentes, os fornecedores, o governo, os grupos políticos. Então, estes grupos, qual que é a função deles, né, de pensar tanto de dentro para fora da empresa como de fora para dentro, né? Os grupos começam a se movimentar e a pressionar a empresa. Como, né? Então, o Greenpeace organiza manifestações contra o uso de produtos de origem animal em determinados produtos. Organiza manifestações contra o uso de peles de animais para fazer roupas. Então, esse movimento, né, dos grupos, ele vai pressionando a organização que não quer ter a sua imagem vinculada a algo que não é ético, que não está correto na visão da sociedade. Percebam que, então, este movimento de fora para dentro faz com que a empresa comece a desenvolver ações de responsabilidade social. Essas ações, por sua vez, retornam para a parte externa, como se uma determinada empresa de um setor começa a fazer ações de responsabilidade social, ela acaba pressionando outras empresas a desenvolverem o mesmo tipo de ação para não ficar para trás, né, do seu concorrente. E isso cria um movimento em que muitas empresas acabam se inserindo neste movimento de responsabilidade social. E essa nomenclatura, gente, responsabilidade social, é um termo bastante utilizado, mas com diversas nomenclaturas, né? Então, você tem aí gente que fala responsabilidade socioambiental, investimento social privado, mas tem autores que dizem que, na verdade, você está tratando do mesmo movimento, que é essa necessidade das empresas de atuarem de uma forma socialmente e ambientalmente responsável, que cunhou-se aí a responsabilidade social, porque o social também influencia aí no meio ambiente, tá certo? E um grupo de pessoas do mundo, né, começou a discutir essa necessidade das empresas de se engajarem no movimento de responsabilidade social e desenvolveram, liderados por 2 brasileiros, né, a ISO 26000. Ela é uma ISO diferente das outras ISOs porque ela tem um caráter, ela não é uma ISO para certificação, mas sim com princípios e práticas recomendadas para as empresas, para que as empresas atuem de forma socialmente responsável. E a ISO entende que a responsabilidade social é fruto da vontade das organizações em incorporar considerações socioambientais em seus processos decisórios e se responsabilizar sobre os impactos dessas decisões nas atividades da sociedade e no meio ambiente. Então, vocês têm acompanhado nos jornais, na internet, né, nas últimas décadas aí, essas denúncias, né, das pessoas, da mídia em relação a empresas que elas estão cumprindo a legislação de um determinado país, mas estão infringindo questões que não são aceitas mundialmente, né, dentro de uma conduta ética, como, por exemplo, em relação ao trabalho infantil, tá certo? Então, a empresa, ela passa, né, por eles falam vontade, mas é vontade também é pressão, né, a atuar de uma forma socialmente responsável. Quais são os princípios expostos pela ISO 26000 para que a pessoa atue de uma forma socialmente responsável, para que a empresa atue? Primeiro, o comportamento ético, depois ela precisa ter transparência com os seus stakeholders,
tem que fazer a prestação de contas, né, e demonstrar esta responsabilidade, respeito pelos interesses das partes interessadas, aliada à questão da transparência, respeito pelo Estado de Direito, ou seja, em cumprir a legislação de um determinado país, respeito pelas normas internacionais de comportamento e respeito pelos direitos humanos. Não é uma tarefa fácil para as empresas que passam por esse processo de internacionalização. Por quê? Porque legislação varia muito de um lugar para o outro. Então, vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, de uma empresa que ela comercializa cosméticos, né, uma empresa que atua no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, tem uma determinada substância que ela é proibida para o batom. Aqui no Brasil, essa substância não é proibida. Mas, se ela está cumprindo a legislação de lá, eticamente, né, ela não teria que cumprir, não teria que seguir a mesma conduta aqui no Brasil, né? Então, este tipo de comportamento se cobra das empresas. E aí, como é que essas questões aparecem no dia a dia, no cotidiano de um gestor, de um administrador de uma empresa? Então, esse desenho aqui ilustra, e aí não se preocupem com o tamanho das letras, mas eu trouxe de fato para ilustrar que aqui, na missão, visão e valores de uma empresa, que a gente está tratando de aspectos estratégicos, né? A gente tem aí os princípios orientadores que a empresa deve seguir. Que princípios são esses? Declaração Universal de Direitos Humanos, Agenda 21, Carta da Terra, Metas do Milênio e Pacto Global. Em políticas, liderança e recursos, as empresas têm que seguir os códigos e regulamentos. Então, as convenções da OIT, da Organização Internacional de Trabalho, acordos multilaterais e regionais, diretrizes da OCDE para multinacionais, convenções contra a corrupção. Aqui, em impactos econômicos, ambientais e sociais, né? Então, aqui a gente está nos aspectos estratégicos. Aqui a gente tem os aspectos operacionais. Então, em termos de processos e normas, né? A gente tem várias ISOs aí que regulam essas questões ligadas ao trabalho, à segurança ocupacional, à própria responsabilidade social. O próprio Prêmio Nacional de Qualidade também, ele norteia, né, esse processo de desenvolvimento de impactos, né, de relatórios, de processos dentro das organizações. E aqui, por fim, os relatórios, né, que padrões de relatórios. Então, a gente tem aí balanço social, GRI, indicadores ESG, a gente tem vários tipos de relatórios que a gente pode utilizar para mensurar e agir nas organizações. Então, tem uma série de ferramentas, eu não vou detalhar cada uma delas, mas eu recomendo que vocês busquem, pesquisem, porque tem muita informação na internet, né? E aí, qual que é a grande mudança que a gente tem, portanto, nesse escopo das empresas que atuavam aí no século passado e nas empresas que estão sendo criadas hoje, né? Então, uma empresa que quer ser socialmente responsável deve ser economicamente eficiente, socialmente justa e includente e ambientalmente prudente. Isso significa que uma empresa, ela deve ser, nos dias de hoje, já pensada, né? O seu core business, o seu negócio principal, o seu modelo de negócio, eles têm que estar alinhado com essas dimensões. Então, a missão, a visão e os valores da empresa têm que ter a base do tripé da sustentabilidade, ou seja, ambiente, social e econômico. E a partir disso a gente começa então a criar negócios, né, que gerem
possibilidades aí de um desenvolvimento que não seja pautado somente pela lógica do lucro, mas sim da preservação dos recursos, né? E com isso surgem novas oportunidades de negócios, termos que vocês podem buscar também, então, negócios sociais, empreendedorismo ambiental, empreendedorismo social, ou seja, possibilidades de criação de negócios que visem resolver os problemas, né, tanto de meio ambiente como os problemas sociais. Então, espero ter contribuído para as reflexões de vocês e a gente se encontra. Um abraço, até mais.